Eu quero que você entenda que na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo, amém? Agora você tem que entender o seguinte: nós celebramos a ressurreição de Jesus e nós temos que realmente comemorar, porque nós não estamos celebrando qualquer coisa, nós não estamos relembrando qualquer evento, nós não estamos trazendo à memória um acontecimento, um fato histórico, como a independência do Brasil, como o feriado de segunda-feira de Tiradentes, mas nós estamos trazendo à memória que um homem, um Deus que se fez homem, morreu por mim e por você numa cruz, trazendo o perdão dos nossos pecados, pagando uma dívida que nós tínhamos, nos trazendo libertação, nos trazendo cura, nos aproximando ao trono da graça de Deus, nos livrando do inferno. Então, a Páscoa não é apenas você relembrar ou comer chocolates, mas a Páscoa é você ter uma compreensão da obra de Cristo na cruz por mim e por você. Se um dia nós comemoramos a morte, eu quero dizer para você que nós temos que comemorar a ressurreição de Jesus. Porque Cristo, Ele é o único Deus que, se você for no sepulcro, se você for lá no túmulo dele, vai estar vazio. É um Deus vivo, é um Deus de perto, é um Deus poderoso, é um Pai de amor, é justo, é santo, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é a rocha eterna, é o nosso alicerce de vida, é a pedra angular, é Deus conosco, é o príncipe da paz, é Emanuel, é o Elohim, é o El Shaddai, é o Yeshua. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E se nós estamos aqui hoje juntos, se hoje nós temos a graça de respirar, se hoje nós temos a graça de ser livres, é porque um dia, aquele que é o perfeito, se entregou na cruz, por mim e por você, derramou o seu sangue, para nos trazer salvação. A obra da cruz, ela não é passado, a obra da cruz não é futuro, mas a obra da cruz, ela é presente todos os dias. Você precisa lembrar que a morte e a ressurreição de Jesus não foi algo que aconteceu apenas há 2000 anos atrás, mas essa obra maravilhosa, ela perpetua todos os dias da sua vida, é uma obra presente. Se há 2000 anos ele se entregou no madeiro, por mim e por você, e aquelas pessoas que creram nele foram salvas, eu quero te dizer que depois de 2000 anos, todos aqueles que creram nesse Cristo, todos aqueles que creram nessa obra, são salvos. E Jesus, ele veio para transformar a nossa vida no antes e no depois. Quem eu sou antes de Cristo, quem eu sou depois de Cristo. E eu preguei isso, eu acho, alguns dias atrás, sobre o antes e o depois. Então, quando você lembrar da Páscoa, eu quero que você entenda que nós estamos celebrando e lembrando de algo que é perfeito. Nós estamos lembrando e celebrando de uma obra que mudou a minha e a sua eternidade. Preste atenção. A obra da cruz não transforma apenas o seu dia a dia.
A obra da cruz não muda só a tua vida aqui na terra, mas a obra da cruz, ela muda a sua eternidade. Eu estou dizendo que aqueles que creem em Cristo Jesus e o recebem como Senhor e Salvador, quando o seu corpo que está aqui, essa carcaça velha, desligar, morrer, existe uma vida depois. Existe algo depois. É por isso que aqueles que creem em Jesus, quando morrem, quando fecham os teus olhos e descansam, eles não estão ali mortos para sempre, mas eles vão para o Pai. Só que para que eu e você tivéssemos acesso a isso, um preço teve que ser pago. Um preço teve que ser pago. Esse preço não é algo financeiro. Esse preço, ele não é um valor. Esse preço não foi em real ou em dólar. Não foi a troca de alguma coisa preciosa. Não foi a venda de uma casa. Mas esse preço é um preço que foi pago com sangue. O sangue de Jesus. Eu estou te falando de algo que não importa o quanto você tenha de dinheiro na sua conta, não importa o quão inteligente você seja, não importa os recursos que você tenha, nada disso pode comprar aquilo que Cristo fez na cruz. Nada disso pode ser maior do que a obra de Jesus na cruz por mim e por você. Não é aquilo que você faz, não são as doações que você entrega, não são as ofertas que você coloca nesse altar, não são os alimentos que você contribui para um projeto, não é o agasalho que você doa na campanha do frio. Mas a única coisa que pode te trazer salvação é acreditar na obra de Jesus. Porque tudo aquilo que você faz, nada pode ser maior do que aquilo que Cristo fez por você na cruz. Eu estou dizendo que você pode ser bonzinho, você pode ser o cara que termina, que tem um excelente comportamento na sua escola, você pode ser uma excelente filha. Mas se você não crê em Jesus, de nada adianta. Mas se você não acreditar nessa obra da cruz, de nada adianta. Porque é esse sangue que nos lava, é esse sangue que nos regenera, é este sangue que nos traz salvação. Essa obra ela é tão poderosa, preste atenção, essa obra é tão poderosa, que aqueles que chegam até Jesus, destruídos, frustrados, abalados, feridos emocionalmente, quando tem um encontro com Jesus, eles são restaurados, são curados, são libertos. Eu quero que você tenha uma clareza essa noite. Se você, por algum motivo, está ferido, está cansado, desanimado de algo, carregando um luto no seu coração, é uma situação difícil de se resolver. Eu quero te dizer que em Cristo Jesus, a cura para você, a salvação para você, a salvação para a sua casa, a salvação para a sua família. E essa obra, você precisa crer. Escute, olha para mim, preste atenção. Você precisa crer. Não é a tua performance, não é quantas vezes na semana você vem para o culto, não é o quanto de Bíblia você conhece de Gênesis a Apocalipse, mas você precisa crer, é a sua fé. E aqui eu te pergunto, o quanto você crê em Jesus? O quanto a sua fé está firme em Cristo Jesus? O quanto você olha para essa obra da cruz e quando chega a Páscoa, você se lembra dessa ressurreição? O quanto isso mexe com o seu coração?
O quanto isso mexe com os seus pensamentos. Será que é algo qualquer, algo comum, algo que só aconteceu e maravilha, vamos comer um chocolate e encher a barriga? Para você, essa obra de cruz, o quanto ela é importante para a sua vida? Será que você tem a consciência e a maturidade de entender o quão grande é aquilo que Jesus fez por você? Será que você consegue ter a maturidade e o entendimento de quão grande foi a renúncia que Jesus fez por você na cruz? Será que você consegue compreender o quão grande é essa obra de Cristo por mim e por você? Porque eu aposto com você aqui hoje, que ninguém, nenhuma pessoa, não importa quem seja, teria coragem de se entregar por você na cruz. De derramar o próprio sangue ou entregar a própria vida por amor a você. E por mais que você seja um pecador. Às vezes você vê uma situação, até na TV, de violência, de morte. E nós, como um coração humano, nós olhamos para aquilo e dizemos assim, cara, isso não merece perdão. Essa pessoa que cometeu esse ato, ela merece, cara, morrer também. Mas eu te digo que a obra da cruz, ela é para todos. Até para aquela pessoa que você acha que é horrível, que é, cara, é um assassino, não interessa. A obra da cruz é para todos, porém, nem todos creem. Nem todos recebem esse Jesus. Nem todos compreendem a importância dessa morte e ressurreição de Cristo por nós. A Bíblia diz, e eu quero que você leia o capítulo 19, versículo 1 do Evangelho segundo João. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam, salve, rei dos judeus. E batiam no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado, e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia de preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos
o entregou a eles para ser crucificado. Então, preste atenção em como foi o processo. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Colocaram um manto de púrpura para zombarem dele. Batiam no rosto, cuspiam, açoitavam com chicotes. Porque ele disse que era filho de Deus. Preste atenção. Nós vivemos num país que, por enquanto, se dizer filho de Deus, quando nós dizemos que somos filhos de Deus, nós temos a total liberdade para falar isso. Mas existem outros lugares que é extremamente proibido você falar sobre Jesus. É extremamente proibido você dizer que você é filho do Deus vivo. Então Jesus, ele está sendo acusado por falar a verdade. Jesus está sendo crucificado por mostrar quem ele é. Olha aqui para mim. E às vezes eu e você temos medo de mostrar quem somos. Temos medo de mostrar que nós somos cristãos. Aonde a gente vai? Porque a gente tem medo de um olhar torto, a gente tem medo de uma exclusão social, nós temos medo de um julgamento. Mas o Cristo, ele não abriu mão de quem ele era. O Cristo, ele não abriu mão do seu propósito. O Cristo, ele não abriu mão da missão dele aqui na terra. Tanto é que, por não abrir mão de tudo isso, ele foi levado até a crucificação. Que, se você não sabe, é um assassinato. Agora você, será que você tem se mostrado como um cristão ou você tem se omitido só porque te olham torto, não concordam com você, ou você tem medo de tomar um bloco no seu Instagram? Quanto mais Jesus sofria, quanto mais Jesus era açoitado, mais ele entendia qual era o seu propósito e mais ele estava firme naquilo. O versículo 17 diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Preste atenção. Além de tudo isso, Jesus carregou uma cruz. A própria cruz que depois ele foi crucificado nela. Foi pregado. Pregaram suas mãos, pregaram seus pés, estenderam a cruz e ali ele ficou pendurado. Agora você imagina sustentar o seu próprio corpo apenas com os pregos nas mãos. A dor que isso deveria ser. Eu estou falando, e eu quero que você entenda, de algo que não foi só uma história contada. De uma obra na cruz que não foi só uma
passagem que, nossa, ele morreu na cruz, o que aconteceu? Cara, ele sofreu, ele apanhou, ele foi pendurado. Tudo isso por amor a mim e você. É por isso que a Páscoa não é só um domingo que você junta a sua família para um almoço de domingo. Mas a Páscoa é você lembrar o que Cristo fez por você. É você lembrar que por mais que Ele tenha sofrido tudo isso, por mais que Ele tenha morrido na cruz, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Cristo vive. Jesus vive. Agora presta atenção. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e entregou o seu espírito, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora, que véu é esse que se rasgou? Quando você lê ali o Antigo Testamento, existe um lugar onde era colocada a arca. Uma arca, uma caixa. Eu não vou explicar sobre ela aqui. Mas essa arca, ela representava a presença de Deus. Existia um lugar onde ele era dividido em 3 partes. Um templo dividido em 3 partes. Átrio, santo e santo dos santos. O átrio era um lugar onde as pessoas circulavam ali. O santo, apenas os sacerdotes poderiam ter acesso. E o santo dos santos, apenas o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar, porque era onde ficava a arca de Deus, a presença de Deus. O que dividia o santo dos santos com esse lugar santo era uma grande cortina, alta, espessa, comprida. E o que isso significava? Que apenas o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Nenhuma outra pessoa poderia ter acesso à presença de Deus. Eu e você éramos separados da presença de Deus. Se isso existisse até hoje, eu e você, a gente ia passar só na porta, mas nós não íamos ter a presença dele com a gente. Nós não teríamos o Espírito Santo em nós. A Bíblia fala que as pessoas levavam uma vez ao ano sacrifícios. Ou seja, levavam um boi, um cordeiro para que fosse morto e os pecados dessas pessoas fossem perdoados. Quando a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ela está dizendo o seguinte: aquilo que te separava da presença de Deus já não separa mais. Aquilo que te impedia de acessar a presença do Pai já não te impede mais. Não existem barreiras entre você e Deus. Não existem obstáculos entre você e Deus. Nem o diabo pode te impedir de acessar o trono de Deus. Porque através da morte de Cristo, nós temos a liberdade de acessar o Pai. É por isso que quando você ora, você está falando com Deus. É por isso que quando você vem à igreja, você está falando com Deus. É por isso que quando você dobra o seu joelho no seu quarto, você pode falar diretamente com Deus. Porque já não há mais nada que te separe da presença dEle. Quando Jesus morre, o Espírito Santo é dado a você. Ele vem habitar em mim e em você. Nós temos a presença de Deus todos os dias. O que antes da morte de Jesus era impossível de ter, eu e você, crendo na obra da cruz, temos acesso, o livre acesso à presença do Pai. Não sou eu que vou ser um obstáculo para que você fale com Deus. Não sou eu que vou fazer a oração
no seu lugar para você ouvir a voz de Deus. Não sou eu que vou orar por você e dizer para você ser salvo, mas você pode abrir a sua boca e falar com o Pai e ouvir Ele da mesma forma. Você tem a liberdade de confessar com a sua boca que você crê em Cristo Jesus. Mas aquele Deus que morreu, aquele Jesus que morreu numa cruz, Ele não apenas foi colocado num túmulo e esquecido, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A Bíblia diz que e um dia as pessoas olhavam e era um homem pendurado no madeiro. As pessoas olhavam e era um homem como os outros, que também tinham sido crucificados ali por conta de um crime. Mas ao terceiro dia, ele já não estava mais lá. Ao terceiro dia, ele já não estava mais no túmulo. Ao terceiro dia, ele já não estava mais lá. Cristo está vivo. Jesus está vivo. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus não está morto como qualquer outro Deus, mas Jesus vive. E Ele está aqui nesse lugar hoje. E Ele se faz presente neste ambiente. E a única coisa que você precisa fazer não é uma obra maior, mas é crer. É crer. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E esse final do versículo, eu quero que você entenda o quão valioso foi o sangue de Jesus na cruz. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica. Não importa o quão sujo você se sentiu. Não importa o quão errado você estava andando. O sangue de Jesus te limpa. O sangue de Jesus te regenera. O sangue de Jesus muda a sua vida, porque há poder no sangue. E o versículo 9 desse mesmo capítulo diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma obra perfeita, que foi feita por mim e por você. Um sangue que nos purifica. E uma obra que nos permite confessar os nossos pecados, nos arrependermos de coração e sermos salvos na vida eterna. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você feche os teus olhos. Porque eu quero orar com você aqui. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. E eu quero que você traga à memória essa obra perfeita. Eu quero que você entenda de coração aquilo que Jesus fez por você. Eu quero que você realmente compreenda essa obra da cruz. E hoje não vai ser um culto que eu vou falar algo para pregar com o intuito de você chorar, cair ou rir. Mas o que eu quero compartilhar com você e o que eu compartilhei com você é uma verdade que nós precisamos lembrar todos os dias. Todos os dias. Todas as vezes que uma proposta de Satanás vir até a sua mesa, lembre-se, alguém morreu por você na cruz. Todas as vezes que você se sentir cansado ou desanimado, lembre-se, alguém morreu por você na cruz. Todas as vezes que você não conseguir mais caminhar, lembre-se, alguém morreu por você na cruz e ressuscitou. Alguém se entregou por amor a você. E esse alguém é Jesus. Jesus se faz presente na sua vida. Jesus se faz presente na sua casa. Eu quero que você feche os teus olhos, esqueça quem está do seu lado e leve esse momento com seriedade. Eu quero orar com você. Pai, nós cremos, ó Deus, na tua obra da cruz. Cremos, ó Deus, que não há nada que possa nos separar do teu amor. Cremos, Senhor, que o teu sangue é o sangue que nos purifica de todos os pecados. Cremos que o Senhor é um Deus vivo. Cremos, ó Deus, em nome de Jesus, na tua obra perfeita. Cremos, Senhor, que tu és o Cristo, aquele que nos amou, independente das nossas iniquidades. Senhor, nós queremos sentir este amor. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, fazer valer a pena, Pai, essa obra na cruz por nós. Renunciamos, ó Deus, os nossos desejos. Renunciamos e nos arrependemos dos nossos pecados. E confessamos que o Senhor é o nosso Salvador. Confessamos, ó Pai, que cremos, ó Deus, na tua obra perfeita. Cremos, ó Deus, que ela fala e ainda falará durante milhares de anos até a sua volta. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que aqueles que buscam hoje ser regenerados, transformados e salvos, que o teu sangue e a tua presença possa vir sobre eles. Que o Senhor seja a rocha eterna de cada um aqui. Que o Senhor seja o alicerce de cada família aqui hoje. Que a tua luz possa vir iluminar onde há escuridão em cada coração. Que a tua presença possa trazer amor e paz para aqueles que se sentem perturbados ou no medo. Que a tua presença possa remover todo luto, todo espírito de morte e possa trazer, ó Deus, uma paz, um entendimento,
uma tranquilidade. Eu declaro, Senhor, uma geração que está debaixo do teu sangue, uma geração que foi comprada através do teu sacrifício, uma geração que é herdeira, uma geração que é filho e filha de Deus. Eu oro, Senhor, para que a gente não se esqueça de tudo que o Senhor fez por nós. Eu oro, Pai, agradecendo a sua entrega. Eu te louvo e eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém.